Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas, a gente tá aqui hoje pra conversar. O João vai estar falando que eu subindo. A gente tá aqui hoje pra conversar sobre como iniciar na área, sobre graduação, sobre estudo, o que aprender, o que cursos a fazer na área de TI, da vida de programador, de carreira e no seu desenvolvimento de carreira. E a gente tá aqui hoje, como sempre, com o João. Tudo bom, João? Fala, Lucas, tudo bem? Hoje eu não te interrompi. Vamos lá bater um papo que vai ser super interessante. Beleza. E o nosso convidado de hoje, que já participou aqui com a gente, o Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. E aí, Lucas? E aí, João? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Legal. Bom, a gente vai bater um papo aqui sobre bastante coisa, falar um pouquinho de lavar uma roupinha suja, falar mal das coisas, que é isso que o pessoal gosta, né? Mas também vamos tentar chegar a alguma conclusão sobre o sentido dessa questão de cursos, de graduações que as pessoas fazem na área de TI. Para começar, é legal a gente dar um overview aqui do nosso background, né? Do quem já fez de curso, das nossas graduações. Pode começar, Pedro. Fala aí pra gente. Beleza. Eu sou bacharelado em Sistemas de Informação pela Universidade de São Paulo, né? Mais recentemente também eu fiz um MBA em Engenharia de Software, também pela Universidade de São Paulo, lá na Poli, né? E academicamente é esse os títulos que eu tenho, por assim dizer, tá? Agora, olhando para a questão de certificação, as que eu tinha já expiraram, então acho que nem vale citar. E atualmente eu acho que, tirando o lado aí de certificações, vale muito os cursos, né, que a gente acaba tendo que fazer, né, tanto por uma questão de aprimoramento, quanto por uma questão de necessidade do mercado mesmo, né, em questão de se manter atualizado. Esse é o background aí da minha pessoa. Bacana. João, quer complementar um pouquinho com o que você já fez de curso? Você adora fazer curso, que eu tô ligado, né? Fala um pouquinho aí. Cara, já fiz bastante curso. Ultimamente eu não tenho feito muitos, mas não a nível de MBA e essas coisas. Até porque eu sou, entre aspas, recém-formado, mas eu faço bastante curso de desenvolvimento, essas coisas, que é a parada que eu foco e curto. Então, agora eu tô fazendo um de segurança de informação, que na verdade é teste de penetração em redes corporativas, que é a área que eu tô mais focado no momento. Então, é isso. E a sua graduação foi em? Na minha graduação, eu sou bacharelado em Ciências da Computação, desde 2018, final de 2018. Um aninho aí de jornada já, né? Bacana. Bom, eu acho que não sei se eu já comentei isso aqui, mas eu sou graduado eu sou como tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu sou certificado em ITIL V3, né? tudo a ver com a área de desenvolvimento. E já fiz bastante curso também, né? Acho que o curso mais maiorzinho que eu fiz foi o Nano Degree de React do Udacity, que eu concluí no começo desse ano, acho que eu fiz. E cursos gratuitos pra caramba também, fiz um monte de curso. Um pouquinho desse background. Então, a gente tem algumas formas de aprender conteúdo, né? Entrando já passando um pouquinho desse background que a gente deu sobre nós. Então, o Pedro trouxe aqui pra gente, né, a ideia de autodidatismo, de fazer um curso técnico ou de só estudar por curiosidade. Você quer entrar um pouco nesse detalhe já, Pedro, pra gente iniciar a discussão destrinchando Sim. daí? Essa questão de como as pessoas aprendem, né, e até mesmo como as pessoas entram no mundo de tecnologia, para mim sempre foi muito curioso, né? Tem um pessoal que segue, vamos dizer assim, uma linha um pouco mais tradicional, né, seja, por exemplo, na época do ensino médio, a pessoa faz um curso técnico, ou eventualmente algum curso que os pais ali pagaram para ele, alguma coisa, e a pessoa vai pegando gosto, e aí a consequência disso é depois a pessoa entrar para uma graduação também dentro da área de tecnologia, né? E aí, daí para frente, é uma questão muito mais de esforço pessoal da pessoa, né? Em sentido de se aprimorar, do que qualquer outra coisa, né? Por outro lado, eu conheço muitos casos onde a pessoa acabou entrando no mundo de tecnologia por pura curiosidade, né? E junto a isso, um autodidatismo ferrado, assim, pessoas que nunca precisaram fazer aula, né? Minimamente, seja através do YouTube, seja através de algum livro, a pessoa ela tem uma capacidade absurda de absorver aquele conteúdo
e conseguir eventualmente colocar em prática, tá? A gente sabe que essa questão de aprender por conta não é para todos, realmente existem pessoas que têm facilidade para isso, outras pessoas que precisam eventualmente de um modelo um pouco mais tradicional, formal, né, para conseguir absorver e aprender, mas aí vai de cada um, né, no caso. As consequências, eu não sei se a gente pode até mesmo chamar de consequências, é que eventualmente quando a gente vai para mercado de trabalho, ainda existem empresas que têm uma certa resistência no sentido de fazer uma admissão de uma pessoa que de fato, por exemplo, não tem uma certificação ou algum tipo de curso numa área específica, né? Ainda mais a nossa área, que ela não é uma área regulamentada, né? Regulamentada, eu acho que esse é o termo mesmo, né? É complicado, porque, em teoria, a questão de novos entrantes na área fica muito a cargo da empresa saber, na verdade, filtrar bem as pessoas, né? Não necessariamente um cara que fez graduação ou que eventualmente tem um curso é um bom profissional ou nossa, um exímio desenvolvedor ou atua muito bem na área que ele está sendo contratado, tá? Eu conheço muita gente que, por conta, por curiosidade, por ter realmente uma aptidão, assim, ótimos profissionais. E não pisaram, não tiveram necessidade de pisar dentro de uma universidade ou, eventualmente, fazer algum curso técnico para que, de fato, fossem aptos ali a fazer alguma coisa, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho que é bem legal na nossa profissão, né, até pela questão de a gente não ser regulamentado, eu acho que todo mundo já conheceu pessoas, e como a gente tem uma profissão de prática muito aplicada, né, muito prática, todo mundo conhece algum programador muito bom que não passou por um curso regular, que não passou pela universidade e tal, e que são pessoas que, tipo, todos os programadores respeitam, não porque ele tem um pedaço de papel que garante que ele fez algumas provas, mas porque você vê o código do cara, você vê a aplicabilidade do cara no dia a dia, e você sabe que ele é um bom programador, independente de você ter uma referência isso ou não. Eu acho que o que você comentou faz mais diferença do ponto de vista, às vezes, das empresas para contratar. Eu já vi algumas pessoas de RH comentando que, beleza, pode ter um cara excelente sem diploma aqui, mas eu não tenho filtro nenhum. Eu recebi 1000 currículos e eu preciso de algum filtro. Pô, então vamos ver aqui quem tem faculdade. Ah, tem 100. Beleza, você já cortou uma parte já filtrou uma parte da galera. Você pode até estar perdendo o melhor programador desses 1000 currículos, mas você não tem como fazer isso sem ter algum tipo de filtro. Pode falar, Pedro. Não, e aí, assim, um outro ponto, né, que a gente colocou aqui até mesmo como pauta, era a questão, por exemplo, das barreiras de entrada, né? Hoje, se a gente olhar realmente para os recursos que a gente tem e que podem, por exemplo, capacitar uma pessoa a entrar no mundo de TI, é quase que infinito esses recursos, né? Tem muito curso, tem muito conteúdo que as pessoas, se ela realmente tiver uma inclinação, tiver uma aptidão e querer ingressar na área, o que não falta é conteúdo, né? É óbvio que depois a gente pode discutir um pouquinho mais dos riscos que isso daí traz, né? Mas, de qualquer forma, não como uma crítica expressa, por exemplo, ao sistema de filtro dos RHs, né? Mas, uma vez que essas fronteiras, elas gradativamente elas vão caindo, né? E a entrada na área de tecnologia, ela acaba sendo facilitada, do outro lado, do lado do recrutamento das pessoas, né? Deveria ter, por exemplo, um outro tipo de crivo, a não ser pura e exclusivamente o currículo, né? Eu sou muito fã, realmente, num processo de seleção, ter algum tipo de teste, não daqueles, nossa, super impossíveis, porque só 10% vai passar, mas que minimamente sirva para exercitar e colocar à prova o candidato ali a alguns tipos de desafios ou alguns tipos de problemas a serem resolvidos que mostra para o avaliador, né, que o cara ele tem, por exemplo, um raciocínio lógico coerente, ele não pecou por excesso em eventualmente algum tipo de solução, alguns tipos de teste que realmente tragam à tona algumas qualidades que no dia a dia são desejáveis e não propriamente, por exemplo, só o currículo do cara ou eventualmente onde o cara graduou, tá? Eu concordo, eu acho interessante o teste, mas ao mesmo tempo eu vejo com algumas pessoas reclamando, pelo menos, que hoje, justamente pela área de desenvolvimento estar bem aquecida, tem desenvolvedor que às vezes ele vai para o mercado procurar emprego e ele está recebendo proposta de 9, 10 empresas ao mesmo tempo. E se cada uma delas mandar um teste, ele tiver que fazer um teste para cada uma, ele fala, cara, as que pedem teste eu já descarto, porque eu não tenho condição de conseguir atender as demandas de todas as empresas que estão vindo atrás de mim para procurar. Eu não sei como é que isso é a realidade, imagino que não seja assim tão assim
pra galera que tem começo de carreira, programador júnior e tal, mas quando você já... Você tá travado, viu, Lucas? Bem travado. Voltou, parece que voltou. Onde eu parei? Você estava falando sobre o pessoal que está, por exemplo, fazendo o processo seletivo e aí várias empresas pedem teste e o cara não tem, tipo, tempo hábil para fazer e aí ele já descarta as que pedem teste. Isso, e eu imagino que isso é mais pra galera que tá mais pleno pra cena, né? Júnior talvez não tenha tanta empresa caindo em cima pra sediar, entre aspas, né, o cara, mas eu acho que qualquer programador que já tá há algum tempo no mercado, alguns anos no mercado, recebe muita mensagem no LinkedIn falando: oi, sumido, eu vi que você trocou o status com a sua empresa atual, queria saber se está tudo bem, vamos tomar um café? Então, assim, é uma coisa bem comum de acontecer, principalmente no mercado que está muito aquecido com o mercado de TI hoje. Aí eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, e aí ver se para vocês faz sentido, né? Se vocês fossem recrutadores, vocês levam em consideração, por exemplo, aonde o cara, por exemplo, se graduou? Ou, eventualmente, por exemplo, qual que é o tempo de carreira que ele tem para um determinado cargo? Vocês levam isso em consideração? Às vezes que eu já fiz processo seletivo, eu não levei isso... Assim, eu não levei em consideração, mas é aquela coisa. Na conversa você percebe se o cara ele tem conhecimento daquilo que ele está falando ou não. Não necessariamente pelo tempo de... Para não dizer, tipo, não, a gente já filtrou currículo assim. Por exemplo, a gente precisava de um cara que era sênior em React. Pleno sênior em React. Tinha algumas pessoas que tinham, sei lá, 1 ano de experiência com React. Eu não tinha nenhuma experiência com React, mas tinha experiência com JavaScript. Que eu falei, olha, eu acho que a gente pode até conversar, mas talvez não seja a pessoa para essa vaga nesse momento. Particularmente, eu costumo preferir, se eu tenho a escolha do projeto, contratar programadores mais júniores para plenos, do que contratar sêniors por... é claro, depende do projeto. A gente precisa de um cara para amanhã começar a entrar codando, entendendo o sistema, beleza, a gente precisa de um cara mais sênior. Mas eu acho bem interessante você pegar um cara e ir moldando ele e fazer ele crescer junto com a equipe. Quando eu tenho essa escolha, senão aí a gente tem que olhar... Eu não olho, tipo, quanto tempo o cara tá no mercado, eu acho isso meio irrelevante. Mas quanto tempo ele trabalha com uma determinada tecnologia, eu acho mais importante saber. Então, por exemplo, o cara tem 10 anos de programação. Cara, não me importa, o cara tem 10 anos de programação com Java, a gente tá procurando um programador front-end pra mexer com tela aqui em Angular. Pra mim, tanto faz. Se ele mexeu 10 anos com Java, 2 anos com Java. Só que ele tenha mexido com Angular, ele mexeu com Angular. É isso que eu quero saber. E na conversa você sabe, você percebe. Às vezes tem um cara que tá... Por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo do João, quando a gente trabalhou junto, ele falou bastante, ele mostrou que ele tinha conhecimento e tal, e a gente tinha entrevistado outras pessoas e a gente percebeu, cara, eu acho que das pessoas que a gente entrevistou, o João não é o que tinha um currículo com mais tempo de experiência, mas foi o que na conversa se sobressaiu, que demonstrou mais interesse, que conhecia melhor as tecnologias, que foi melhor conversando, e isso eu acho que vale... eu acho que fit cultural é talvez tão importante ou mais importante do que o fit técnico, porque tecnologia as pessoas aprendem. Agora, conhecer alguém que consegue trabalhar bem, isso é mais difícil. Alguém que você sabe que, tipo, você pode contar que você vai jogar um task no mão do cara e o cara vai tocar aquela task até ele conseguir concluir aquilo, e ele não vai passar 2, 3 semanas enrolando e empurrando com a barriga e deixando o negócio rolar. Então, isso às vezes eu acho que é até mais importante do que ter uma pessoa que tenha 3 anos, 10 anos, 15 anos de experiência. Mas eu vejo muitas pessoas, principalmente pessoas fora da área, que estão recrutando, que se importam para saber se o cara tem 10 anos de experiência no banco, então ele deve ser um ótimo programador, o que não necessariamente é verdade. Pode falar. Exato, eu acho que é bom saber que talvez nos próximos anos aí, e isso é decorrente aí de todo um movimento que a gente vem experienciando, de uma mudança de paradigma ferrada, assim, na questão de seleção, ou eventualmente quais aspectos devem ser levados em consideração, né? E aí, assim, eu não sei se vocês já presenciaram casos do tipo de vocês terem a oportunidade de participar de algum processo de seleção e ver aqueles currículos assim e falar assim, caraca, esse maluco aqui é um ninja, né? O cara, nossa, estudou, sei lá, no ITA, tem curso
a rodo na Udemy ou em qualquer outro portal. E aí você fala assim, caramba, esse cara aqui é o menininho de ouro, o floquinho de neve, vai resolver todos os problemas que eu tenho aqui dentro, né? E em uma semana o cara espana, né? Eu já vi acontecer, eu já vi, assim, currículos lindos, assim, que você fala assim, caraca, isso aqui tem um futuro promissor. E, assim, para tudo que tá aqui, nossa, o cara vai entregar tudo no estado da arte. Em uma semana, e obviamente, assim, não é culpando o profissional, às vezes não deu certo mesmo, estava distante do que ele imaginava, né? Mas olhando até mesmo para algumas coisas mais triviais, você via que o cara não é que engasgava, mas era muito resistente a algumas coisas, ou não tinha aquele jogo de cintura para tentar levar alguns assuntos, e é complicado. E assim, eu imagino também o lado da frustração do pessoal do RH, né? Que tem todo um esforço para fazer a seleção, obviamente, baseada em alguns crivos, né? Que seja currículo, seja, sei lá, experiência com uma determinada tecnologia, fazer todo o processo do cara, colocar o cara para dentro de uma equipe, para em uma semana o cara falar assim, putz, não é isso que eu quero, um abraço, né? Então tem o outro lado também que deve ser frustrante pra caramba, né? Ah, com certeza. Mas eu acho que também eu tenho um pouco de visão porque eu já fiz alguns processos seletivos para contratar pessoas, mas eu sempre estive muito do outro lado também, de querer ser contratado. Então eu sei que quando eu vejo um currículo muito cheio, eu falo, porque eu também fiz um monte de curso inútil só para botar no currículo que eu tinha um monte de curso, porque eu não tinha experiência quando eu estava começando na área, porque eu queria mostrar que, não, eu sou engajado, eu faço as coisas e tal. Uhum. Ah, tem curso aqui de etiqueta empresarial do CCE, que eu fiz não sei quantas horas e tá aqui, e hoje não, hoje eu falo, cara, isso aqui tudo, tipo, eu corto pra fora, isso aqui é irrelevante pro que eu tô almejando pra minha carreira hoje. Então, hoje é muito mais útil para mim botar no meu currículo um projeto que eu fiz em Clojure no meu GitHub do que eu botar que eu tenho uma certificação ITIL, porque é uma coisa que foge completamente do escopo do meu da minha profissão hoje. Eu tenho lá no meu LinkedIn, porque eu coloquei anos atrás, mas, tipo, isso não vai me fazer crescer hoje na área. Um curso, um projetinho que eu faço em Go, em Clojure, e coloco no meu GitHub, tem muito mais relevância para o meu momento de mercado. Então, quando eu olho um currículo com muitas coisas, eu falo, tá, vamos ver aqui o que realmente importa. Ah, não, mas o cara mexeu com Spring Boot, o cara mexeu com Django, o cara mexeu com... Tudo bem, eu também mexo, eu faço meia dúzia de curso aqui no YouTube e mexo com tudo também. Mas não é isso que eu quero saber o que o cara realmente domina. E pro cara dominar uma tecnologia, pode ser que o cara seja o ninja que domina front-end em 4 tecnologias, back-end em 4 tecnologias, banco de dados, relacional, não relacional, banco grafo, isso, aquilo, pode ser. Mas as chances é que o cara, ele é um especialista em algum conjunto específico de tecnologias ou de framework. Somente pessoas com tipo, 4, 5 anos de mercado. O cara não tem muito provavelmente como ter mexido com Java, com C Sharp, com React Native, com React, com Angular, com C, com C++. Mas eu acho que do outro lado também o cara bota tudo isso porque ele vê uma vaga de RH e tem pedindo tudo isso. Então o cara vai jogando as coisas lá. Pode falar, Pedro, depois, e João também depois. Vou tomar aqui, que inclusive é um dos pontos, né, que a gente até havia discutido aqui antes de começar a gravar, né, que era justamente assim, o que é importante? Eu saber de um pouco de tudo, né, ou ser especialista em alguma coisa. Eu sei que tem uma galera que é super generalista, que entra, por exemplo, exatamente no que você colocou, nossa, o cara trabalhou com trocentas tecnologias, né, e eventualmente pode ser, por exemplo, um ótimo profissional para dar uns pitacos ali de prós e contras, né, mas eventualmente para um tipo específico de problema, o cara ele não vai conseguir, por exemplo, desempenhar tão bem justamente por não ter tanto contato assim, tanta vivência. E do outro lado, a gente tem aquele pessoal extremamente especialista. É o cara que, por exemplo, ainda tem, por exemplo, profissionais extremamente especialistas em VB6, em Delphi, né? Tipo, eu sei que na verdade é Delphi, né? Não é Delphi. Faz parte aí, nomes à parte, né? Mas assim, são profissionais que não é que o cara ele deixou de acompanhar o trending do mercado, não é que o cara parou no tempo, é que o cara ele decidiu para a carreira dele se especializar em uma determinada tecnologia. Se ele vislumbrou uma oportunidade, um nicho que ele sempre vai ter algum tipo de atuação, talvez não tão abrangente no sentido de ter em todo lugar, né? Mas se ele vai ser bem remunerado estando em um lugar que paga para ele resolver os pepinos ali que aquela tecnologia acaba trazendo,
zero problemas. O problema é quando o cara é novo na área de tecnologia, o cara ele quer entrar na área de tecnologia e ele quer abraçar o mundo. Então é aquele negócio. É óbvio que o cara ele vai ficar perdido. Ele não sabe se ele deve focar, por exemplo, o que está na moda hoje. Que nem você citou, né? Clojure. Eu vou estudar Clojure até eu ficar exausto aqui. E qual que é a oportunidade de eu atuar no mercado com isso? Você vai trabalhar no Nubank, né? Sendo bem sincero, eu não conheço outras empresas do mesmo porte que utilizem, tá? Talvez por ignorância minha, é uma questão também de olhar um pouquinho aí de benchmark de mercado, mas assim, a que está mais em evidência é o Nubank, né? Do outro lado, o cara ele falou assim, não, putz, eu quero ser full stack, então eu vou ter que aprender, sei lá, React, eu vou ter que aprender alguma linguagem para back-end, seja o próprio Node, eu vou ter que aprender, sei lá, um .NET Core, e é aquele negócio, o cara ele vai querer abraçar o mundo e vai estagnar, porque é muita coisa para aprender. A gente nunca pode deixar de lado que o processo de aprendizado, né, você realmente consolidar um tipo de conhecimento, leva tempo. Eu acho que muito mais do que você fazer um curso é você aplicar, né, e eventualmente reter aquilo da sua maneira, não puramente da forma que foi transmitido para você, né? A gente fala que você aprende algo quando você primeiro consegue transmitir para o outro e você só consegue transmitir para o outro quando está muito claro para você. Ou, eventualmente, você vivenciou o suficiente para que você tenha o know-how para falar, olha, isso daqui eu consigo explicar ou isso daqui eu consigo ensinar. E aí, assim, na experiência, na vivência que vocês tiveram, né, é bem provável que vocês encontraram profissionais que realmente estão entrando na área, querem abraçar o mundo, e depois de 6 meses se decepcionam ou ficam desmotivados, falam assim, putz, é muita coisa, eu nunca vou chegar lá. É difícil, é complicado mesmo. João, pode comentar o que você ia falar. O que eu ia comentar é exatamente essa parte do cara que está começando, ele coloca um monte de coisa no currículo, porque eu fiz isso. Quando eu estava começando, que eu acho que até meu currículo, que foi que eu mandei para o Lucas lá no processo seletivo, tinha Java, tinha Python, tinha PHP, tinha JavaScript, tinha um monte de coisa, cara. Mas PHP era a única que eu sabia, assim, sabia mais, assim. E que já tinha feito projeto, já tinha feito meu TCC, foi em PHP. Eu acho que eu nem dei foco nisso e coloquei um monte de linguagem, porque eu achava, cara, os caras vão ver que eu sei um monte de coisinhas e vão me contratar. Eu acho, bom, isso aqui não é bem assim. Aí depois que eu entrei, que eu fui conversando com o pessoal, que você vai entendendo meio, você fala, cara, não é muito bem assim. É tanto que eu acho que eu tô na mesma pegada do Lucas. Não foco em colocar todos os certificados e todas as coisas que eu já fiz, mas coloca um projetinho ou outro, coloca os projetos mais legais, assim, que você acha que tem uma ênfase maior que vai chamar mais atenção. Era isso. E eu acho bacana você ter, não somente você ter tudo isso no seu currículo, mas você ter feito tudo isso. Quando eu converso com um profissional, que o cara me fala que ele já mexeu com Clojure, que ele já mexeu com Python, que ele já mexeu com Go, que ele já mexeu com Flutter, que ele já mexeu com um monte de coisa, e ele tá querendo trabalhar numa vaga para React Native, e ele tem experiência com React Native, por exemplo, eu falo, pô, no mínimo, esse cara é muito interessado. E pessoas interessadas em tecnologia são pessoas que você sabe que geralmente elas engajam nos projetos. Agora, às vezes você pega o cara que ele é muito fechadinho num conjunto específico de tecnologias e às vezes você percebe que ele não é tão engajado. Então pode ser uma associação meio espúria, mas é uma coisa que eu percebo. Às vezes o cara que ele gosta de tecnologia, ele geralmente rende mais dentro da empresa do que o cara que ele não gosta de tecnologia, que ele meio que só tá ali para bater o cartão e pegar o dinheiro no final do mês. Claro que tem casos e casos, mas é uma coisa que eu acho interessante. Então, tipo, uma pessoa como o João, velho, você tá ligado que, velho, eu jogava um problema pro João resolver, várias coisas que a gente já fez, e o cara ia atrás para resolver, ele pesquisava, estudava, procurava, fazia curso, achava tutorial, lia a documentação e dava um jeito de entregar o que precisava ser entregue. Então isso é uma coisa que geralmente quem tem interesse por tecnologia gosta de correr atrás dessas coisas. Pode comentar aí, Pedro. Não, e esse ponto que você trouxe, Lucas, é inclusive, por exemplo, que eu comento com bastante gente, no sentido de que muitas vezes, assim, é muito bom você ter alguém extremamente especialista numa tecnologia, pô, bacana, esse cara aí, ele vai resolver
o problema de forma muito mais rápida, por exemplo, do que um cara que não tem tanta vivência. Do outro lado, né, um cara que nem você colocou, né, que gosta de tecnologia, gosta de experimentar de diferentes tipos de tecnologia, na verdade não ficar com aquele bairrismo, por assim dizer, né, aquele fanboy de uma determinada tecnologia ou eventualmente de determinada marca, tá? Eu acho super válido. A questão de você colocar muita coisa no currículo, né, para dar uma inflada, na verdade, um reflexo natural, acho que da preocupação e insegurança da pessoa que está entrando no mercado de querer ser aceita. Isso é natural. Eu só acho que a partir de um certo momento na carreira, a pessoa ela tem que talvez guiar, ter um norte, na verdade, daquilo que realmente ela vê propósito, ela vê sentido, certo? E que ela tem aptidão, que ela quer, por exemplo, se tornar um bom profissional. Pode ser, por exemplo, a um nível de se tornar um especialista, não é? Isso não invalida também da pessoa ela ter essa curiosidade, querer ainda assim procurar outras tecnologias que enriqueçam ali o know-how dela, mas o mercado, para algumas posições, e principalmente quando você vai subindo na hierarquia, dependendo da instituição, né, sempre bom deixar esse disclaimer, você acaba sendo cobrado por alguns problemas específicos, ou eventualmente você está sendo remunerado ali para resolver um tipo de situação. Tá? É óbvio que a gente não está falando aqui que o cara ele vai se tornar especialista em uma tecnologia, né, específica, né? Junto a essa tecnologia, existem outras que o cara ele precisa minimamente dominar, né? E isso compõe ali todo o arsenal do dia a dia do cara, tá? Porque nada adiantaria, por exemplo, o cara fala assim, eu sou especialista em HTML. Assim, legal, você vai fazer uma ótima diagramação, certo? Mas para os dias de hoje, qual que é assim, a aplicação prática disso, né? Sendo que a gente tem trocentos frameworks que facilitam a nossa vida em relação a isso, né? Ou eventualmente um cara que fala assim, olha, eu sou especialista em crimpar cabo de rede. Você fala assim, bacana, né? Você tem uma função que, ok, você crimpa cabo como ninguém, mas no dia a dia você não é que o termo não é assim, você não é útil, né? Mas no sentido de que a aplicação daquilo que você sabe de cabo a rabo talvez não seja tão relevante, por assim dizer, né? Com certeza. Nossa, crimpar cabo de rede faz tempo que eu não faço isso. Quem nunca? Nessa questão, inclusive, de querer abraçar o mundo, uma coisa que eu acho interessante, semana passada, se não me engano, semana retrasada, uma amiga veio comentar também, né, que ela estava querendo ingressar na área de TI. Várias vezes, eu acho que todo mundo que trabalha na área de TI ouve, tem algum conhecido, algum colega que chega falando, eu quero entrar na área, como é que faz, sei lá, sei lá. E ela basicamente tinha o mesmo problema que várias outras pessoas que já vieram me perguntar tinham. E eu falei, e eu dei uma resposta que era mais ou menos o que eu sempre falo. Eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que saber, e é o mais difícil, é para onde você quer ir. Que a área de TI é gigantesca. Você não vai conseguir abraçar o mundo. Você não vai conseguir aprender todas as tecnologias possíveis. Você quer ir para uma área mais de back, para uma área mais de front, você tem que dar uma experimentada para ver com que você se relaciona melhor e tentar ingressar no mercado por uma determinada stack, por uma determinada carreira. Então, às vezes você tem um pouco mais de interesse por back-end e tal. Se essa você acha que é a sua área mais de interesse, você pode aprender uma linguagem como .NET, que é mais corporativa, uma linguagem como Python, ou mesmo uma linguagem como Node. Também, se você gosta mais da parte de layout, designer e tal, você pode ir para uma carreira mais de JavaScript, HTML, CSS, e aprender um React de repente e tal. E eu falei, você não precisa dominar o full stack, OpenStack, JavaScript para ingressar no mercado. Você não precisa dominar HTML, CSS, JavaScript, React Native, Node, Mongo, Postgres e mais 4 territórios à sua escolha. Você tem que, basicamente, focar num pequeno conjunto de tecnologias e seguir ele. Aí eu falei, eu particularmente te recomendo JavaScript. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Então eu vou defender a stack com a qual eu trabalho. É óbvio, e isso tem que ficar muito claro, que a minha visão não é imparcial. A minha visão não é estou analisando friamente
o mundo, e a partir dele estou dizendo o que eu acho que mais combina com você. A minha visão é, isso funcionou para mim, então é isso que eu estou te sugerindo. Eu te aconselho JavaScript por causa disso, disso, disso. É uma linguagem que você pode usar tanto no front quanto no back, mas o cara de Java, o cara de Python, vai te dar todos os motivos pelo qual ele acha que você deve aprender Python. E não tem problema nenhum com isso. Ninguém tá certo ou tá errado por causa disso. O cara que vai te recomendar Python, de repente ele trabalha com análise de dados, ele acha interessante se conseguir gerar planilhas, blá, blá, blá. O cara de Java trabalha do banco, ele sabe que, tipo, é uma linguagem que o pessoal do banco procura muito, paga bem. Não tem problema. Então, mas o que você tem que entender é, tipo, você tem que buscar, dentro das tecnologias que existem, aquelas que mais você consegue lidar melhor, que mais te interessam. Não adianta eu falar para você aprender React e você odeia front-end, você odeia desenhar tela, você odeia mexer com responsividade. Isso não vai resolver a sua vida. Do mesmo jeito que não adianta eu falar para você aprender Node e você odeia mexer com AWS, você odeia mexer com servidor, você odeia configurar um Lambda. Então, assim, há de se encontrar ali. E é importante experimentar. Você vai experimentar um pouquinho de... Por isso que eu falo de JavaScript, porque você vai experimentar um pouquinho de JavaScript no front, um pouquinho no back. Você vai experimentar aqui, você vai experimentar ali. Então, o que eu aconselhei? Eu falei, essas são as tecnologias que eu te aconselho aí, se você quer mexer com um full stack. Se você quer ir com front-end, vai para HTML, CSS, JavaScript. Se você quer ir com back-end, eu sugiro para você ir ou para Node ou para Python, porque eu acho que são linguagens mais fáceis para você aprender. Não quer dizer que um .NET não vai ajudar. Um .NET pode ser a linguagem que você vai trabalhar e você vai ganhar muito bem, não tem problema. Mas eu estou te aconselhando baseado na minha experiência. E qualquer pessoa que te aconselhar, vai te aconselhar baseado na sua experiência. E eu, às vezes, acho que alguns programadores, eles quando eles falam, não, você tem que aprender Java, porque Java dá dinheiro, porque banco usa Java, banco adora Java. Amigo, então vai aprender COBOL, pô. Vai aprender COBOL e ganhar fortuna trabalhando em 2 bancos. Tudo bem, mas assim, você não trabalha só por dinheiro, você trabalha porque você quer mexer com uma tecnologia que te dê alguma satisfação no final das contas. Pode falar. Sabe qual que é o engraçado de você colocando aí essa questão? Eu acho que todo mundo de dentro de tecnologia já experienciou essa questão de alguém de fora da área vir meio que pedir algum tipo de aconselhamento, né? Pô, como é que eu começo e tudo mais. E é engraçado que a nossa área permite que o cara experimente, né? Mas eu já vi casos que a pessoa fala assim, cara, faz uma graduação. Ah, você quer entrar na área de tecnologia, faz uma graduação. E, pô, não é por aí, sabe? Eu tenho as minhas críticas em relação ao ensino superior, né? Eu acho que a área de tecnologia, ela permite, sim, que você tenha todo um processo evolutivo quase que por conta, e não necessariamente, sabe, tendo, eventualmente, aulas, por exemplo, numa universidade, numa faculdade, né? E que vão te capacitar a ser um bom profissional, né? E é curioso a gente até mesmo sugerir que a pessoa experimente, porque a gente tem a ciência de que não é uma área no sentido que agrade a todos, né? Por exemplo, uma área que vai te dar resultados quase que imediatos, né? A gente sabe que exige muito, inclusive, de um esforço pessoal de cada um, de correr atrás ali, de tentar resolver ali as dificuldades que tem, né? É óbvio que tem uma galera que tem uma super aptidão e tira de letra, é quase que uma esponja o cérebro do cara, mas na grande maioria exige muito tempo ali de estudo e dedicação das pessoas. E aí, nesse ponto, eu começo a me perguntar até que ponto que é relevante, por exemplo, a gente ter um curso superior na área de tecnologia, né? Não é cuspindo também no prato, porque eu fiz um super caminho tradicional da minha carreira, né? Eu fiz tecnólogo na época do ensino médio, eu fiz a minha graduação, eu fiz a minha pós-graduação, porque eu vi que era uma forma de, por exemplo, eu ter ali algum tipo de desenvolvimento pessoal e não puramente assim, estou fazendo por fazer. Foram cursos que eu olhei e falei, pô, acho que tem uma grade legal, eu vou querer fazer. É óbvio que às vezes a gente quebra a cara, porque é só quando a gente está inserido a gente vê que as coisas não vão correr 100% da forma que a gente esperava, tá? Mas, assim, tem muita gente que acaba meio que fazendo um curso superior ou acaba fazendo para ter o diploma, né? A gente cansou já de ouvir que, assim, eu tô fazendo porque eu preciso do diploma, porque é o diploma que vai me abrir trocentas portas no mercado para que eu consiga, de fato, começar a trabalhar. O problema é que se o cara ele já está fazendo uma graduação para ter só o diploma,
é bem difícil que o cara, ele de fato, ele vá ter, tipo, aquela paixão, aquela dedicação, aquela curiosidade por tecnologia, né? Cada um, mas olhando realmente para longo prazo, é quase que certeza que essa pessoa vai se frustrar ou vai se acomodar, se encostar em alguma coisa e depois vai ficar, tipo, decepcionada com ela mesma, no sentido de, assim, pô, eu não sou satisfeito com aquilo que eu faço, eu não vejo muito propósito naquilo que eu estou desenvolvendo, a área de tecnologia é um saco, parari, parará. Até vocês tiveram um episódio, né, da galera que era de TI e acabou saindo fora, né? E aí você vê que é bem numa questão de realização pessoal, né? Não é a questão do dinheiro, não é a questão de, tipo, ter uma carreira astronômica, né? É a questão de realização. Então, se logo de largada o cara ele já está fazendo um curso, porque é, na verdade, só uma forma de ele se habilitar como profissional para ter um diploma e tentar um mercado, é complicado, é difícil. João, já passo para você. Eu só queria pontuar um negócio nessa questão de conseguir fazer o curso só para conseguir o diploma. Eu tive um professor na época da faculdade que ele comentou que ele tinha um aluno que estava lá só para conseguir o diploma e o cara era péssimo em programação. E ele falou, e aí ele chegou num ponto, e ele foi conversando com o aluno e ele percebeu que o negócio do cara era redes. O cara, ele tinha todas as certificações Cisco, a pirâmide inteira de certificações da Cisco. Ele falou, mano, esse cara podia estar dando aula para mim. Eu não vou barrar esse cara de passar na minha classe. Eu não vou barrar ele, porque ele só precisa desse maldito diploma. Eu não vou travar esse cara, porque esse cara, ele podia estar dando aula para mim de redes. E ele não tá porque ele precisa desse diploma, e ele não consegue esse diploma porque ele precisa de uma matéria que não tem nenhuma relação com a skill dele, mas que tá na grade da universidade. Então, ele falou que foi uma situação muito bizarra para ele. Mas acontece, é o tipo de coisa que acaba acontecendo dentro do mercado. João, você tinha levantado a mão, pode comentar aí. Não, só seguindo na mesma linha de pessoas que entram na faculdade só para conseguir o diploma, tem essa linha de pessoas que querem entrar na área de TI porque está dando dinheiro e querem um diploma, querem alguma coisa, mas tem também a galera que já fez uma carreira na área de TI, que já tem todo um background bem estruturado e entra porque em determinado ponto ele precisa do diploma. Eu falo isso porque na minha sala tinham dois caras, um trabalhava no Santander e o outro era gerente de uma empresa chamada, se não me engano, SP Post, alguma coisa assim. E os caras precisavam do diploma para poder conseguir progredir mais ainda. E os caras estavam lá, iam todo dia porque só precisavam do diploma. Mas os caras, cara, eu aprendi muita coisa com os dois caras, Eduardo e Leandro. Mas, tipo assim, os caras já sabiam muita coisa. Para a área deles, os caras já eram monstros, só que precisavam do diploma ainda. Tem também essa linha, né? Tem um colega nosso, só complementar, eu já te dou a palavra. Tem um colega nosso que participou aqui já do podcast, o Adriano. Eu conheci ele na faculdade, ele já tinha feito curso técnico, ele trabalhava na área, e ele fez a faculdade para ter para aprender mais coisas, né, para ter a formação completa. Chegou acho que na metade do segundo ano, ele saiu da faculdade e falou, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui. Tudo que eu tô aprendendo nesse 1 ano e meio, eu já sei. Não faz sentido eu ficar perdendo tempo aqui. Aí ele acabou mudando para gestão de TI, mas acabou também não terminando, mas enfim, é uma outra história. Mas é o mesmo esquema, tipo, às vezes você já tem aquele conhecimento, você quer formalizar aquilo. Pode falar. Não, sim. O ponto na verdade, assim, quando eu coloquei a questão da pessoa, às vezes ela tá ali forçada, porque a gente sabe que existe. Do outro lado, existem realmente esses casos que o João e que você trouxe, Lucas, que a pessoa realmente ela tá ali porque, putz, é uma extrema necessidade, eventualmente porque, sei lá, a empresa tá pedindo, ou eventualmente o momento de carreira dela exige que ela tenha aquele diploma, né? As minhas críticas, elas começam, e aí entra aí um momento polêmico, né? As minhas críticas em relação ao ensino superior é que, assim, é uma grade que parece que não se atualiza, né? Talvez em faculdades públicas, em universidades públicas, isso esteja mais agravado, atenuado, né? Que você vê que parece que é uma grade que parou, sei lá, no começo de 2000, 2005, né? E, cara, você fazer um curso, você dedicar o seu tempo, o esforço na graduação e sair dela cru de tudo para mercado, eu acho gravíssimo, porque foram 4 anos da sua vida ali que você gastou, né, tentando, obviamente não estou falando que é jogado no lixo, uma coisa ou outra você acaba aprendendo, principalmente os fundamentos, que daqui a pouco a gente fala que é muito importante.
Mas em questão de preparar para mercado, eu não sinto, por exemplo, que as universidades estão preparando. Eu já tive essa discussão com outras pessoas e as pessoas falam assim, cara, mas o propósito na universidade, aí falando num contexto universidades públicas, que foi o cenário, né, que eu tive inserido, não é formar profissionais, é formar pesquisadores. Eu concordo em partes nisso, né? Eu sei que, obviamente, a universidade ela sempre vai pesar por esse lado acadêmico e que as pessoas que estão ingressando ali, eventualmente, possam ter aptidão a seguir numa área científica. Ok, mas na grande maioria, não vão ser pessoas que vão seguir, de fato, na área acadêmica. Do outro lado, se você olha, por exemplo, as universidades lá fora, existe, sim, um esforço de que as pessoas sigam, sim, numa linha acadêmica, mas, ao mesmo tempo, a universidade, ela provê outros meios que a pessoa ela possa se capacitar para ingressar no mercado, ela possa eventualmente empreender. A gente vê grandes casos aí, por exemplo, de startups e tudo mais que deram certo lá fora, e você vê que elas eventualmente surgiram ainda dentro do tempo de graduação dos fundadores, né? Talvez não por incentivo direto, mas talvez pela universidade ela prover os meios, ou eventualmente ter uma grade que capacitam essas pessoas a ter uma outra visão sobre a questão de oportunidades, ou eventualmente do que seria a área de tecnologia, tá? E quando você olha para o Brasil, você vê muito pouco, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as faculdades privadas que a gente tem aqui no Brasil, tem algumas, né, que tem sim um esforço que até me surpreende no sentido de sempre estar ali na vanguarda da tecnologia, no sentido de formar profissionais para mercado, né? Ao mesmo tempo, né, é uma minoria muito pequena, é uma minoria pequena, né? Tipo, já é uma minoria, mas é assim ínfimo. Dá para contar, acho que nos dedos, assim, de uma mão, quais faculdades, no caso, que têm essa preocupação, né? E eu acho muito ruim isso, porque, obviamente, na nossa área, ela exige que o profissional ele se refine, né? Que ele tenha realmente essa curiosidade, essa vontade de correr atrás, por assim dizer. Mas eu acho muito ruim quando a pessoa ela dedicou, sei lá, 4 anos da vida dela e, de fato, ela ainda não está preparada para os desafios que o mercado acaba impondo, né? Eu concordo plenamente. Uma coisa que eu acho interessante pontuar como você comentou, muita gente vai argumentar que não, a faculdade ela é destinada a formar pesquisadores. Pode até ser verdade, mas na prática não é assim que, pelo menos no Brasil, principalmente, as faculdades funcionam. As faculdades aqui no Brasil elas funcionam para alçar, né, os profissionais a uma carreira, né? Principalmente as faculdades de tecnologia. Elas, sem dúvida, são uma forma de você pegar a pessoa e colocá-la no mercado de trabalho. Eu fiz tecnólogo e, tipo, o curso era com certeza voltado para te ensinar a programar, para você ir para o mercado. É claro que você poderia entrar numa área mais acadêmica, você poderia se envolver numa área mais de pesquisa e tal, mas, tipo, pela grade, claramente aquilo não era o foco. O foco era te preparar para o mercado. E ainda assim a gente mexeu com Flash. Em 2013, eu tive aula de Flash na faculdade. Porque a faculdade tinha recém adquirido um pacote da Adobe, tinha uma parceria lá com a Adobe de graça, então a gente tinha que aprender Flash. Ainda que fosse uma tecnologia que tava morrendo, né? Já acho que até tinha saído aquela cara do Steve Jobs acabando com o Flash, e já não tava mais ninguém usando Flash, o negócio já era smartphone, já tava bombando o smartphone. Não, mas vamos aprender Flash aqui porque sim, né? Porque alguém decidiu que tem que ter. E assim, é uma coisa que realmente é muito difícil de evoluir, é muito duro. E mesmo quando tem alguns professores que tentam empurrar o negócio para evoluir, ou eles não têm apoio ou tem até resistência de cima da universidade para você conseguir mudar. Então a grade não pode mudar porque X, porque, sei lá, porque tem alguma pressão para que você continue aprendendo Java. Tipo, então, assim, são problemas estruturais que a faculdade ainda tem. Principalmente de alinhar parece que ela tem o mesmo formato quase de escola. Porque na escola você aprende ciências, você aprende geografia, você aprende história, você aprende matemática, e você não vê como é que essas áreas se combinam para serem aplicadas no dia a dia. E na faculdade eu sinto que é a mesma coisa. Não, você vai ter uma aula aqui só de linguagem de programação, uma aula de lógica de programação, uma aula de servidores de rede, e você nunca vai aprender a pegar um servidor, subir uma aplicação nesse servidor, subir um banco de dados, comunicar os dois. Ainda que você tenha redes, servidores e programação, você nunca vai aprender a subir uma aplicação no servidor, comunicar com um banco de dados numa rede. Então, são alguns problemas que a universidade tem
que mesmo quando elas parecem ser preparadas para te colocar no mercado, elas não estão de fato preparando você para entrar no mercado. Elas estão te preparando em cada caixinha específica dos conteúdos que você tem que saber, e você nunca coloca eles todos em prática ao mesmo tempo. Com exceção, finalmente, do projeto final, quando aí eles exigem que você faça isso para entregar e conseguir se graduar. Mas até aí, né, foram 3 anos em que você não aprendeu como combinar essas tecnologias. Pode comentar. Eu acho muito curioso. Assim, não é a primeira vez que eu tenho esse tipo de discussão, né, em relação a, por exemplo, ensino, né? Por mais de uma vez eu já conversei com várias pessoas a respeito disso. E quase que um senso comum que essas pessoas tinham é que, por exemplo, as faculdades, as universidades, elas tinham um caráter muito mais expositivo, no sentido de, que nem você citou, né? É como se fosse uma escola onde ele vai te dar, por exemplo, na verdade vai abrir um leque de opções e aí cabe a você a escolher, tá? Outras pessoas falam que assim, a universidade ela é importante para formar a base do profissional, né? Para formar ali o alicerce que vai fazer com que ele consiga eventualmente se especializar ou eventualmente abranger um outro pool aí de tecnologias, tá? O problema é que quando a gente olha especificamente para a questão de formação, a questão da fundação e olhar para aquilo que é a base da área de tecnologia, nem isso eu consigo sentir que as universidades e as faculdades estão fazendo bem, né? Eu não estou falando que é para, nossa, o cara ele virar um rato em algoritmos, né? Não é para o cara ele ter todos os algoritmos de cabeça, não é isso, mas é conseguir proporcionar tanto a parte como posso colocar isso de uma forma um pouco mais clara? A universidade ela tem o papel de mostrar o que é, vou pegar um exemplo aqui, ó, o algoritmo ele é esse, né? Só que ela peca em não mostrar, olha, a aplicação disso daqui é isso, entendeu? Você vê, por exemplo, alguns processos de seleção que, tipo, o cara ele pega um problema super complexo e para resolver aquele problema já existe um algoritmo para aquilo. E as pessoas elas falam que, por exemplo, a prova da Google é super difícil, a prova do Facebook é super complicada. Mas é quando, na verdade, lá fora, por eles terem uma cultura, né, de que a base, a formação ali, os fundamentos de tecnologia serem levados muito a sério, na verdade, é a aplicação de algo que, eventualmente, eles viram na graduação, né? Eu brinco, né, que tem um algoritmo lá de Dijkstra, né, para você descobrir alguns caminhos e tudo mais. Tem trocentas aplicações para o mesmo algoritmo, né? E a gente sempre acaba caindo na questão de redes, mas tem aplicação para a questão de transportes, tem aplicação para uma porção de coisas, né? E quando tem esses processos seletivos que, em teoria, são mais complicados, não estou desmerecendo, de fato, eles são um pouco mais complexos do que os tradicionais, né? Mas para nós aqui, pelo menos no Brasil, a gente acha que é uma coisa do outro mundo, justamente por a gente não ter uma graduação que realmente nos prepare a ter essa visão um pouco mais analítica, no sentido de conseguir fazer a tradução daquilo que está sendo exposto em aula para aplicações práticas, ou eventualmente para problemas reais que estão sendo resolvidos com um determinado ensino que está sendo passado, né? Então, eu acho que o ponto mais crítico em questão do ensino superior, né? E aí a gente pode até colocar para o ensino básico, né, do Brasil, né? Eu acho que é isso, né? A gente não conseguir ter a aplicação daquilo que a gente vê em aula, né? E aí, para as pessoas, assim, por que eu estou aprendendo isso aqui? Quando que eu vou usar Bhaskara? Eventualmente, nos dias a dias, você não vai usar, tá? Mas, eventualmente, da área que você for atuar ou aquilo que você for querer para a sua carreira, eventualmente você vai precisar sim. Cara, Bhaskara é foda. Eu não vou nem entrar no mérito da escola pública também, que são outros 500 que eu também tenho um problema. Aí eu tenho um problema, né, de grade curricular absurdo, né? Para começar, que a gente aprende de matemática voltada para cálculo e nada para matemática financeira. Que assim, né, você sai da escola sem saber calcular juros. É só isso que eu queria deixar registrado aqui. É só uma coisa que você vai usar pro resto da sua vida e vai acabar com a tua vida se você não souber, mas você não precisa aprender isso na escola porque isso é relevante. Mas vamos... E aí você aprende a calcular Bhaskara e ninguém te vira e fala, olha, Bhaskara é útil para isso. Não. Bhaskara é útil quando você quiser resolver uma equação de segundo grau, quando você estiver no ônibus e o cobrador te falar, e aí, resolve essa equação de segundo grau aqui para mim, para você passar. Aí você, eu sei fórmula de Bhaskara, B ao quadrado menos 4 vezes A sobre raiz de delta é B ao quadrado. Cara,
Na verdade, é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado vezes 4 vezes a vezes c sobre 2a. Eu ainda sei isso. Ó, mas voltando à questão das universidades. Parece que a gente está só malhando na universidade. Eu acho que elas ainda têm tem a sua utilidade, ainda foi um caminho que eu trilhei, que me aprofundou em algumas coisas. Porém, por exemplo, eu tive boas aulas de lógica de programação que deveriam ter sido aprofundadas. No primeiro semestre, eu tive uma base muito legal de lógica de programação. Essa base poderia ter sido mais aprofundada. A gente poderia ter tido mais aulas de algoritmo. E uma coisa que eu acho que todo programador brasileiro, inclusive eu, e todo programador que eu conheço peca, é nessa questão de algoritmo. Tem milhares de soluções que caras, assim, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, cara, teve um matemático muito mais inteligente que você que já pensou nisso e já resolveu esse problema. Se você soubesse que ele já resolveu esse problema e aplicasse isso, você ia ver o quão mágico é essa solução. Mas a gente não conhece e a gente acaba fazendo as coisas menos performáticas, mais complexas, simplesmente porque a gente não é apresentado a esse conhecimento de algoritmo. E aí, tipo, nem cursos em geral você tem. Você até consegue, se você peneirar bastante, você acha algum lugar que te dê uma introdução legal a alguns algoritmos para usar. Mas de forma mais geral, é meio que, tipo, se você não souber o que você está procurando, você não acha. Curso de introdutório de programação, você não vai aprender algoritmos, você vai aprender como fazer sorte numa lista ordenada de forma mais eficiente, ou aqueles projetinhos do Project Euler, que eu acho bem legais, tipo, como você calcula a fórmula para você encontrar um número, o próximo número de Fibonacci de forma mais rápida e tal. São tipos de coisas que existem algoritmos prontos para isso. Por exemplo, tem um cálculo, uma fórmula para você fazer para descobrir o próximo número par de Fibonacci sem você ter que passar por todos os números ímpares, que é mais performático. A maioria das pessoas não sabe disso. E a maioria das pessoas vê Fibonacci na faculdade, mas não vê coisas aplicadas ao Fibonacci. E, tipo, isso com tudo. Então, eu até... tipo, eu sei que a minha formação me deu um pouco de lógica de programação. Eu sei que as pessoas, tipo, pegaram um outro professor, mesmo na faculdade, às vezes pegaram um outro professor, tiveram uma outra turma, ou pegaram um outro ano que a grade era diferente, e simplesmente passaram voando por isso e nem viram direito. Nem sabe a diferença de um while, um do while, um for each, um map, e qual é melhor para qual situação. Tipo, sumiu isso, passou e acabou. Isso eu sinto que é a regra. Né? Pessoas que usam map sem saber o que está fazendo aquilo, sem saber que aquilo é uma iteração dentro de um array. Então, às vezes também as coisas vão ficando cada vez mais num grau de abstração que você não sabe o fundamento daquilo. E é uma coisa que eu sempre comento, cara, você quer ir pro mercado aprender a programar, aprende JavaScript. Você quer aprender linguagem de programação? Aprende C, cara. C vai te ensinar estrutura. C vai te ensinar como funcionam as estruturas básicas de uma linguagem. Você talvez não precise disso, mas vai te tornar um programador mais complexo. Você não precisa disso para entrar no mercado. Mas depois que você já estiver trabalhando, já tiver tempo para estudar, vai atrás de fundamento. Vai te tornar um programador mais completo. Pode falar aí, Pedro. Não, exato. É óbvio que hoje no mercado, né, o que a gente encontra é muita coisa abstraída, né? A gente olha os frameworks que a gente tem à disposição, né? É óbvio que muita coisa é abstraída. A consequência disso é que muitas vezes é o ponto que você colocou. As pessoas elas estão utilizando sem eventualmente ter uma base comparativa, né, para saber se aquilo é o melhor para ser utilizado naquela situação. E as consequências disso é depois, por exemplo, um software talvez não tão performático, eventualmente não tão seguro, que peca em alguns aspectos que talvez o fundamento, né, tendo a base, proporcionaria talvez uma resolução daquele problema de forma mais eficiente, tá? Só um adendo aí, tá? E outra, a academia, ela tem importância sim, a gente não tá aqui também para falar assim, esquece a academia, se não fosse por ela, a gente não teria realmente os avanços na tecnologia. Acho que a crítica aqui mesmo é como as universidades e faculdades no Brasil aqui realmente fomentam, né, uma base que prepare a pessoa para ir para o mercado, né? Porque da forma que tá, na verdade, assim, prepara, mas prepara muito pouco, né? Para os problemas reais que a gente encontra, a pessoa acaba até se frustrando, né? Quando entra no mercado de trabalho e fala assim, putz, não sei nada, eu não vou conseguir, tipo, evoluir, né? Tem esse lado.
Sim, com certeza. Te falo, a gente tá lá na academia. Eu aprendi a modelar banco de dados na faculdade. E é uma coisa que eu não aprendi em nenhum outro lugar, não tive nenhum outro curso tão bom quanto o que eu aprendi na faculdade para fazer modelagem de banco de dados. Ainda que eu não tenha aprendido as melhores formas de fazer todas as queries, mas saber como deixar como normalizar uma tabela de banco de dados, que é uma coisa que eu ainda uso bastante, né? Hoje não tanto, né? Porque eu estou num projeto um pouco maior, mas em freela, às vezes, que a gente vai fazer, você precisa modelar um banco lá, eu aprendi a fazer isso de forma mais eficiente na faculdade mesmo. Então tem coisas que eu aprendi na faculdade que eu ainda guardo e que eu ainda me são muito úteis. Mas tem coisas que, infelizmente, acabaram deixando a desejar. João, você tinha levantado a mão. Era só seguindo a linha do que você estava falando, que tipo, depois você tem que buscar mais conhecimento, aprofundar. Eu acho que chega uma hora que você já sabe como fazer as coisas. Você já sabe, por exemplo, chegava um momento que o Lucas me dava uma tarefa, fala, cara, isso aqui eu sei como fazer, agora eu preciso saber se eu estou fazendo do jeito certo e da melhor maneira. É onde você vai aprofundar os seus conhecimentos. Ó, tem um for aqui, mas eu posso usar um for, eu posso usar um map, ou eu posso usar um for each. Qual dessas três maneiras é a melhor para me fazer? Por que usar um e por que não usar o outro? Aí acho que, para mim, acho que isso foi um divisor de águas assim para entender o tipo de programador que eu sou hoje e que eu era antes, porque você consegue tipo determinar coisas, cara. Se eu fizer isso aqui, eu posso ter uma perca de desempenho, eu posso ter um desempenho maior. Isso aqui fica mais legível para o próximo cara que for ler isso aqui. Eu acho que tem esse divisor de águas também que é bem legal. Com certeza. Pode falar, Pedro. Não. Pode colocar seu ponto, depois eu coloco aí o outro. Não, eu só ia reforçar esse ponto mesmo. Tem coisas na faculdade que... Eu acho que a questão toda que a gente entra quando a gente está falando de faculdade, reclamando de algumas coisas que a gente vivenciou, é que mesmo esse argumento de a faculdade, ela deveria te dar uma formação para ser um pesquisador, para ser um profissional mais completo. Às vezes ela te ensina coisas muito úteis, mas ela não te dá o arcabouço para você ser um profissional completo. Então, ela te apresenta, às vezes, muitas coisas, e algumas coisas são melhor apresentadas do que outras, algumas coisas você entende melhor do que outras, algumas coisas os professores são melhores do que outros, isso faz parte também. E então algumas coisas elas meio que tem conteúdo que é inútil para a carreira que você está seguindo, não inútil, mas assim é muito desimportante, né? Não estaria talvez não devesse estar nessa graduação específica, talvez devesse estar no outro arcabouço de graduação, por exemplo, eu tive aula com aquele Cisco Packet Tracer para configurar a suíte. Assim, é uma coisa completamente fora do arcabouço que eu trabalho hoje. Que talvez fizesse todo sentido dentro de um curso voltado para redes. Mas talvez não faça sentido dentro de um curso voltado para desenvolvimento de sistemas. Agora, uma coisa que faz muito sentido no curso de desenvolvimento de sistemas, que eu acho que faltou e pecou-se na grade do curso, foi servidores. Subir um servidor com uma aplicação, subir um servidor Linux com uma aplicação. As poucas vezes que a gente viu um servidor, foi um servidor Windows ainda por cima, Windows Server. Então, assim, tem certas coisas que pegam. Agora, por exemplo, a gente teve aula de sistemas operacionais que a gente aprendeu o processo de sistema operacional, como é que funciona um sistema operacional por trás, conceito de semáforo, conceito de toda essa parte de processo, de como controlar processo, de que o processo não pode ser interrompido quando ele estiver em momento crítico da operação. Enfim, todas essas coisas que é muito interessante, é muito legal para você saber, para você se você, dependendo do que você for mexer, também é importante, mesmo que você não vá aplicar isso diretamente, é legal saber que o seu sistema operacional que você usa e que você está montando a aplicação em cima funciona assim, que é uma coisa mais de pesquisa, mais desse arcabouço, mas às vezes eu sinto que isso não é a regra do que você aprende na faculdade, às vezes chega a ser exceção. E isso é triste porque se você descobrir que você não gosta de programação no seu terceiro ano de graduação, você talvez tenha perdido 3 anos da sua vida. E isso é complicado. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu nunca falo para uma pessoa fazer graduação se ela não tem certeza do que ela quer. Você quer saber se você quer aprender a programar? Cara, vai estudar, tem um monte de curso online, tem um monte de coisa gratuita aí. Agora, tenho certeza que é isso que eu quero. Tô saindo
do terceiro ano do colegial, eu tenho 100%, 120% de certeza que eu quero mexer com tecnologia, com programação. Aí beleza, você pode até fazer um curso, vai te facilitar para entrar num estágio, numa empresa legal, tal, para você desenvolver, para você ter uma formação um pouco mais completa. Mas se você não tem certeza, eu não acho que a faculdade seja o lugar para você descobrir se é isso que você quer. Tem bastante conteúdo aí para você absorver antes de ter certeza nisso. Pode falar, Pedro. Não, é exatamente isso que você colocou, inclusive o que eu ia, na verdade, pontuar, né? Mas eu acho que nesse momento a gente já podia puxar um gancho, né, nessa questão aí, já que as pessoas elas têm tanta possibilidade de experimentar tecnologia sem necessariamente fazer uma graduação, os cuidados que ela deve tomar, né, e eventualmente aonde que ela vai estar depositando as suas fichas, né? Porque hoje o que mais a gente tem é alguns cursos aí que vendem a promessa de que em 30 dias você vai ser um exímio profissional, né? Ou que, sei lá, um caso mais absurdo, em uma semana você vai se tornar um ninja em determinada tecnologia. Quando a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, a grande dificuldade, eu acho que, principalmente para quem está entrando, né, a gente acaba sempre voltando nessa questão de novos entrantes, né? Como é que tem muito conteúdo, isso é fato, né? Mas como é que a gente filtra tanto conteúdo assim, né? E, de fato, se aquelas promessas são reais, ou, na verdade, vai ser uma super pincelada ali sobre um framework ou sobre uma determinada tecnologia que, cara, você vai gastar seu tempo e não necessariamente você vai se tornar tudo aquilo que está sendo prometido. Isso aqui é a sua aula de Java em 30 dias, gente. É isso aqui. Peraí que Tá? não tá mostrando. Agora sim. Isso aqui é a sua aulinha de Java em 30 dias, tá, gente? Tem aqui, deixa eu pegar aqui, pouco mais de 1000 páginas, tá? 30 dias. Gente, você não aprende a programar em uma semana, tá? Você não aprende a programar em um ano, você não aprende a programar em 10 anos. Você vai estudar todos os dias da sua vida para aprender a programar. Porque é uma profissão de prática que muda o tempo todo. Você vai se tornar um programador melhor, cada vez melhor, conforme você fizer aplicações, conforme você botar a mão na massa, conforme você trabalhar com programadores melhores do que você. Quando você tiver alguém olhando o teu código e falando, você acertou aqui, você errou aqui, é assim que você vai se tornar um programador melhor. Você não vai aprender fazendo uma série de vídeos no YouTube de uma semana. Porque se fosse fácil assim, não teria um déficit de programadores no mercado. Se fosse assim, todo mundo saberia programar. Então, não existe caminho fácil para as coisas. João, pode falar. Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Você não aprende a programar em uma semana. E tinha uma outra frase que estava na minha cabeça, mas ela saiu. E quando você achar que sabe fazer, vai vir um cara e falar, tá errado, faz desse outro jeito que é melhor. Sempre tem isso, cara. E vamos lá, você não precisa ser o programador sênior para entrar no mercado. Você não precisa ser o cara que manja de todas as tecnologias, que sabe todos os conceitos de programação orientada a objetos, de programação... caramba, esqueci o nome do paradigma. Funcional, que conhece todos os frameworks de Java, de .NET, de não sei o que lá, de Python, de JavaScript, eu manjo de Angular, eu manjo de... Você não precisa disso para entrar no mercado. Mas você não vai ser um mestre da programação em uma semana. Você não vai ser um mestre da programação em um mês. Você vai começar a ter uma noção do que é programar. E aí tem alguns cursos. Tem alguns cursos que são, tipo, eles te falam, gente, isso aqui é para você ter um overview do negócio. Por exemplo, tem a semana Ministec do Rocket City, que eles pegam e fazem uma aplicação em uma semana em JavaScript, com React, Node e tal. Cara, isso, você não vai sair de lá sabendo programar. Você vai sair de lá talvez sabendo se você quer trabalhar com JavaScript. Isso é interessante.
Você vai fazer isso e falar, putz, gostei de mexer com React. Putz, gostei de mexer com React Native. Vou me aprofundar nesses estudos. Você não vai sair de lá sendo o programador. E eles nem prometem isso. Mas tem gente que tá te prometendo aí que você vai fazer um curso e você vai sair de lá sabendo, dominando todas as tecnologias. Gente, eu faço curso até hoje e, tipo, eu não domino várias das tecnologias. Eu fiz um curso em Clojure, eu não domino Clojure. Eu e o João, a gente tem um vídeo nosso no YouTube, inclusive no canal aqui, quem quiser ver, que a gente pega a documentação de Go e faz um projeto em Go, simples, em 1 hora e meia. A gente não sabe Go. A gente não domina Go. Eu não vou liderar um time de Go porque eu fiz isso. Mas eu quero demonstrar para vocês, e eu quero que vocês entendam que, cara, é possível aprender sozinho. É possível estudar, ler documentação, fazer aplicação, fazer curso e aprender. Mas não acreditem que você vai aprender em pouquíssimo tempo uma coisa que vai te dar um super retorno. Não existe fórmula mágica. As coisas são difíceis e levam tempo. E é isso, essa acho que é a mensagem que eu queria deixar. Aí o Pedro vai falar aí. Não, até mesmo... Tem um momento de saber aqui, gente, desculpa. Até realmente para não estender e perder aí a sua finalização com chave de ouro, acho que vale realmente isso, gente. Eu falo assim, olha, cursos que estão na internet, é ótimo que a gente possa contar com eles no sentido de a gente se aprimorar, tá? Mas não deposite suas fichas ou acredite piamente que aquilo que está sendo transmitido para você é tudo que você vai encontrar na área de tecnologia. Tipo, aqueles cursos do tipo, Java completo, .NET completo, Node completo. Tem que ver aí qual que é o conceito de completo que a pessoa que está vendendo o curso está te passando, tá? Eu acho que é muito mais... Opa, galera, eu tô passando só pra avisar que a gente teve um problema na gravação, a gente acabou perdendo uma parte da gravação, eu percebi agora na hora de digitar, então uma parte do que o Pedro falou acabou sendo cortado. Mas basicamente o que ele estava dizendo era essa questão de que cursos às vezes que se prometem completos, o que eles às vezes estão querendo dizer é que eles são completos em um determinado aspecto muito fechado de conceitos ou de coisas que são um pouco mais relevantes para o mercado no momento que eles estão sendo feitos, mas que eles não necessariamente são completos, porque obviamente não tem como você consolidar todo o conhecimento de uma única linguagem de programação em poucas horas de curso. Então, apenas para deixar aí registrado essa parte, e vamos voltar pro vídeo que ele acabou pegando e começando uma nova gravação. Então, uma parte boa do que a gente acabou conversando foi perdida. Mas, em suma, foram esses os minutos que a gente perdeu aqui da gravação, que era esse conceito, e a gente reclamando um pouquinho mais de cursos que te prometem que vão te tornar um especialista e não se preocupam e deixa claro que muita parte do esforço é com você. Vamos continuar, gente. Valeu. Desculpa aí. A minha recomendação geralmente faz primeiro cursos gratuitos para você saber se aquilo é a tecnologia que você quer mexer, se aquilo é aquilo que você quer aprender. E se você quer tá pensando em pagar um curso, fazer um curso um pouco mais completo, que é pago, vá para uma coisa que você já sabe que é aquilo que você quer aprender. Então, por exemplo, eu quero aprender a fazer uma coisa específica. Eu quero aprender a fazer integração da API de autenticação do Google com o Node, ou eu quero aprender a usar microserviços com o Node. Beleza, vai atrás de um curso barato ali que te dê uma base para fazer aquela coisa específica. Mas, tipo, você vai aprender a fazer uma coisa específica. Você não vai aprender a dominar todo o conteúdo de ponta a ponta da tecnologia. De novo, tem cursos bons. Filtra, não vai atrás de coisa que te promete o sonho. Vai atrás de alguma coisa que fala, gente, eu vou te ensinar esse arcabouço aqui de tecnologias para você poder ingressar no mercado de trabalho fazendo isso. É isso que o curso vai fazer. Ele vai te ajudar a fomentar o seu conhecimento. Ele não vai te dar um emprego. Não que ele não vai te dar emprego, mas vocês entenderam. Ele não vai, pegar na tua mão e programar por você. O negócio vem muito mais de você do que do curso. Tem gente que consegue aprender sozinho, e uma vantagem do curso é que, principalmente cursos... Principalmente acho que o curso pago, né? Porque quando você bota o seu dinheiro lá, você fala, putz, eu tenho que fazer isso. Às vezes, quando o curso é gratuito, você fala, deixa, depois eu... A faculdade é a mesma coisa. Eu já tive colégio de faculdade e falei, é de graça mesmo, então deixa eu pegar as DP aqui, tá de boa. Então... Não leve a sério. Se dedique. Isso é o mais importante. O mais importante que curso nenhum vai fazer para você é se dedicar. A dedicação ela parte de você. Então,
não acredite em fórmula mágica, se esforce, filtre bem o que você vai fazer. Tem coisa muito boa por aí, mas também tem coisa muito promessa de um mundo melhor, e o mundo é esse aí. O mundo não é melhor do que esse aí, não. Tô dando meu rant aqui. Mas, gente, é importante. Tipo, eu peço a vocês que pensem com carinho. Tipo, a gente tá aqui querendo ajudar vocês. A gente é programador. A gente gosta do que a gente faz. Não ache que ser programador é fácil. Não, é que todo programador adora falar para as pessoas: não, vem programar, você vai aprender, é fácil, não sei o que lá. Porque a gente gosta de ter pessoas trabalhando com as coisas que a gente gosta. Porque a gente ama isso, a gente gosta de falar sobre isso. Mas não é fácil, não é simples, não é tipo, é uma coisa que exige dedicação, exige esforço, é uma coisa que se atualiza constantemente. Então, não é uma coisa que você vai aprender em pouco tempo. Valorize um pouco o esforço necessário para você se tornar um programador. Porque às vezes parece que é muito fácil, parece que é só você fazer 2, 3 cursos na internet e pronto. E não é. É mais complicado do que isso. Mas é possível, nada é impossível. Quer dizer, dentro do aspecto das coisas da realidade. Vamos ponderar essas coisas aí, porque de extraordinário... Palmeiras vai ter mundial, essas coisas ok. Mas, dentro do aspecto da possibilidade, as coisas são possíveis, as coisas são tangíveis, certo? João, pode pontuar aí. Seguindo essa linha de que você falou que a gente ama, que faz, a gente quer pessoas fazendo a mesma coisa que a gente, eu sou o cara chato que quer explicar pra todo mundo, o cara não tá nem aí porque eu tô falando, mas eu quero falar pra ele, não, é legal, faz isso aqui, ó, se você colocar aqui um if, vai fazer se for assim, não vai ser. Cara, eu sou esse tipo de cara. O Lucas sabe. Até pro Lucas, às vezes, é complicado. Eu já chamo o Lucas meia-noite para resolver problema comigo e nós fica até 4 horas da manhã resolvendo um probleminha que eu tô. É do meu trabalho e ele não tem nada a ver. Mas, e tipo, eu fico, mano, tem que fazer isso, aquilo, e ele, cara, você não tá me explicando, eu não tô conseguindo entender o que você tá querendo dizer. Eu não tô lendo a sua mente, explica direito. Só que aí eu fico lá, não, é assim, batendo na mesma tecla e acho que eu tô entendendo, só que ele não tá nem... Mas eu sou o cara chato que quer explicar para todo mundo e quer que todo mundo entre. Eu já quis fazer minha esposa. Aprende HTML aqui, ó. É facinho, é só você colocar o que é uma div, o que é um H1, um H2, essas coisas, mas não. O pessoal acha que, tipo. Eu também tenho vários amigos que querem entrar na área, que falam assim, não, vou aprender isso aí e tal, pô, é da hora esse negócio que você faz e tal. Alguns porque veem a tela pretinha aqui e falam, pô, da hora, o cara deve ser bom. Aí, beleza. Aí eu falei assim, não, vamos começar então. Aprende isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí primeiro dia o cara não é bem fácil assim, né? No segundo dia, no terceiro dia o cara nem pega mais, nem manda, tipo, você manda uma mensagem, ei, tá fazendo, tal, tem alguma dúvida? O cara, eu tive que parar porque eu fui fazer um negócio aqui, não sei o que, aí já some, não quer mais pegar. Acha que a gente fazendo ali parece fácil, o cara, deve ser facinho. Aí entra e se frustra totalmente. Eu só queria apontar primeiro que almoçar com o João era uma desgraça. A gente saía pra almoçar, ele ficava em silêncio há um tempo. Aí eu falei, João, tô pensando aqui, se eu fizer um fora ali no tal lugar ali, eu vou pegar, botar um wifi aqui, vai fazer assim, assado, e vai funcionar aqui. João, a gente tá almoçando, pelo amor de Deus. Vou falar de outra coisa. Ele, não, beleza. Aí a gente falava de alguma outra coisa por 2 minutos, aí ele parava de novo e ficava olhando. O que foi? Não, porque eu tô pensando aqui, se eu importar uma determinada biblioteca, que ai meu Deus do céu. E era assim todo dia. É mal de programador isso, cara. Eu brinco lá com o pessoal, né? Quando a gente ia almoçar junto, né? O primeiro que começava a falar de trabalho, a gente falou assim, mano, a gente vai te dar uma facada. Você tá sentado aqui numa mesa com 5 caras que tá com garfo e faca na mão. Você cansando calar a boca, aí você vai tomar umas facadas. Porque, assim, é legal pra caramba, mas eu acho que tem horas que a gente fala assim, ó, calm down, tá ligado? Tem hora que a gente precisa respirar porque senão satura mesmo, né? Tem gente que consegue 24/7 viver tecnologia. Eu acho difícil. Eu acho que vida é equilíbrio. Eu acho que tem outras coisas também que a gente pode depositar ali as nossas energias, né? Mas se não tá fazendo mal pra pessoa, se é algo que realmente ela se sente realizada, sei lá, Vi. Vamos lá. A vida é essa daí e
Vamos que vamos, mas é bom ter alguns momentos também de virar, na verdade, o nosso foco para outras coisas, porque tecnologia não é uma área simples, né? Tem horas que dá no saco. É aquela hora que você fala assim, puta, onde que eu tava com a cabeça de entrar nesse negócio aqui? Eu deveria ter feito, sei lá, agronomia, sei lá, cuidado de soja, que eu ia ter menos dor de cabeça, sabe? Porque, às vezes, a frustração mesmo do dia a dia de trabalho é que você fala assim, meu, eu sou um lixo, né? Eu não consigo resolver aqui o problema aqui. Deve ter um cara no Stack Overflow lá que explicou de cabo a rabo, mas eu não estou conseguindo. E aí, como é que faz, né? É dose. Com certeza. Só reforçando, antes de passar a palavra para o João de novo, o que ele comentou de pessoas que vêm, não, eu quero aprender também e tal, e depois de 3 dias elas desistem. O que já teve de gente me mandando mensagem perguntando o que eu estudo e por onde eu começo, e que eu ofereci ajuda, eu indiquei curso. Eu falei, tem todos esses cursos aqui gratuitos para você fazer. Se você quer mexer com análise de dados, faz esse. Se você quer mexer com programação, faz esse. Quer mexer com redes, faz esse. Quer mexer com não sei o que lá, instala isso, faz isso. Quer bater um papo para eu te explicar melhor? Me chama aqui no Skype, a gente troca ideia. O que teve de gente me pedindo isso, assim, muita gente que veio trocar ideia comigo sobre isso. Assim, pensando assim de cabeça, umas 12 pessoas. Seguiu meus conselhos. E hoje ele tá trabalhando com DevOps. Os outros, cara, depois eu vejo. Depois eu olho isso aí. Depois não sei o que lá. Não sei, né? Na verdade, teve mais umas 2 pessoas recentemente. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô botando fé. Mas eu não sei, a gente não sabe. Porque a pessoa, quando ela bate no primeiro empecilho, ela... não sei. Tô sem vontade. Difícil. Não sei o que lá. E aí entra o que o João falou. Quando a gente fala, a gente tá trabalhando com isso há anos, né? O João, que é o que tá aqui há menos tempo, tá aí uns 2 anos que ele se formou, mas juntando com a faculdade, tá uns 5 anos mexendo com coisas de programação, 5, 6 anos. Cara, em 6 anos, uma parada que pra gente parece simples, às vezes pra uma pessoa que nunca encostou num terminal é complexo pra caramba, né? Só que pra gente é tão rotineiro que, tipo, velho, putz, eu vou só abrir um terminalzinho aqui, dar um MKDir pra criar o meu diretório, vou entrar no diretório, vou dar um touch, aí eu vou criar aqui uma tag, um HTML, um body, então, acabou. Não, vou instalar aqui meu Visual Studio, vou baixar aqui meu Fara Code, vou fazer aqui as minhas... E, tipo, beleza, não, codei aqui uma tela, tá vendo como é simples? E a pessoa não entendeu nem o primeiro passo. Quanto mais como é que você tá renderizando a tela. Tipo, você já importou o HTML, o CSS, o JavaScript, já rodou, já criou uma aplicação com o React, o cara ainda parou ali no HTML. Só que pra gente é simples, porque a gente já tá a gente já tá falando em coisas de arquitetura de software. A gente já tá discutindo se microserviço faz sentido a gente colocar na aplicação ou não. Como é que a gente faz para usar para tirar a melhor performance do Mongo, para trabalhar com Mongo e com Postgres ao mesmo tempo, para funções diferentes dentro da aplicação, que estão em microserviços diferentes, em containers, dentro de um A gente já tá num grau de abstração que, tipo, cara, fazer uma página HTML é a coisa mais simples do mundo. Mas não é para quem tá dando o primeiro passo. Pra quem tá dando o primeiro passo, é um puta primeiro passo. É você entender que aquilo que você vê todo dia naquela telinha do Facebook é um código. E como é que você faz aquele código? Esse primeiro passo, tipo, você já tem que entender que a pessoa, na cabeça dela, não sabe nem o que é HTML. Quanto mais que você tem uma HTML, separado você tem o CSS, separado você tem o JavaScript, mas hoje você tem o React e o Angular, então você tem o JavaScript, que tem o HTML dentro, e tem o CSS dentro também, e aí você tem... Então, assim, é bizarro, né, a quantidade de coisas que você tem que aprender até se transformar em uma coisa simples. Então, tem uma porta aí grande para você atravessar. De novo, não é impossível, mas exige esforço. E, de novo, você não precisa dominar o React para ser um programador para entrar no mercado como front-end. Mas também não adianta você achar que você, como o Pedro colocou, eu sou especialista em HTML. E bom para você. Eu não preciso de um especialista em HTML. Porque eu preciso de um programador. Eu preciso de um programador male bom em React. É isso que eu preciso. Eu preciso de um programador male bom aqui em Java. Eu não preciso de um especialista em Delphi.
tem um lugar ali que precisa de um especialista em Delphi, beleza. Mas isso é o tipo de coisa que é importante, eu acho que ficar ressaltado pro pessoal. Fala aí, João. Você tá com a mão levantada desde que eu comecei a falar. Eu só esqueci de levantar, de abaixar. Então tá bom. Ok. E, gente, não eu sei que eu tô meio hunt hoje, meio falando exasperado. Mas é só porque é importante que que vocês entendam que é uma profissão difícil de ingressar. Tem reportagem aí que saiu da Folha falando que programadores escolhem trabalhar na empresa que ele quiser ganhando 40 mil reais por mês. Gente, isso não é a realidade, tá? Para o cara chegar a esses salários de 15 mil reais, 10 mil reais, isso são anos de experiência. Você não vai sair do seu primeiro estágio, a não ser que você seja cientista de dados. Mas. Ou DevOps. Mas, em geral, você não vai sair, tipo, entrar no mercado ganhando 15 mil reais. Isso não vai acontecer. E é claro, você não vai ser um cientista de dados assim que você primeiro ano de faculdade. Não vai acontecer isso. Então, esquece. Você vai passar por um estágio, ou por um training, ou por um cargo de júnior. Você vai ganhar pouco no começo, você vai ter que correr atrás, bater, se esforçar, estudar, aprender, tomar na cabeça, ter problema, não conseguir resolver bug. Cara, a coisa mais normal que tem é você ficar 3 dias enroscado com um bug que dá para resolver em 2 horas. Isso vai fazer parte da sua vida. E você vai ter que se acostumar com isso. Porque se você não conseguir suportar a ideia de ficar engasgado com um bug por dias, tentando resolver e não conseguindo, até que uma hora o negócio sai, talvez não seja para você essa profissão. Porque isso é normal, isso é parte das coisas. Tipo, eu já fiquei dias com problema para conseguir rodar para rodar a versão do Oracle com a aplicação .NET que eu estava usando. Era esse o problema. E por dias eu não consegui. E eu pedi ajuda para vários e vários programadores e ninguém conseguiu me ajudar. Até que um dia alguém sugeriu que podia ser a versão da DLL do pacote de integração do Oracle. Tipo, eu já tinha instalado umas 5 versões diferentes do Oracle. Eu já fiz de tudo. E aí, tipo, depois de vários e vários dias, achou a porcaria da DLL que instalou ali para resolver o problema. Então, assim, e é um problema que todo mundo que passa pela empresa tem esse problema. De uma forma ou de outra, alguns resolvem mais rápido, outros mais devagar, e a mesma solução não funciona para duas pessoas com 2 máquinas diferentes. Então, assim, faz parte. Dificuldade faz parte da vida do programador. Você tem que estar preparado para ter problema. Porque ser programador não é fazer código. Ser programador é resolver problema. Se você não está resolvendo problema, você talvez não esteja sendo um bom programador. É isso aí. Baixou o Fabiaquita aqui hoje. Bom, tem mais alguma coisa que você quer pontuar, João? Não. É porque meu mouse ficou travado na outra tela, eu não consegui trazer para cá. Não, acho que é isso mesmo, Lucas. Você já deu o sermão final aí. Acho que a galera agora vai pensar 2 vezes antes de querer entrar na área. Mas é isso, cara. Acho que às vezes as pessoas elas acham que é muito simples fazer as coisas. Então acaba se frustrando e não vai ficar chateada com ela mesma, né? Vai fazer o quê? É só isso mesmo, cara. Considerações finais. Gente, de novo, não levem isso como uma bronca, como um grito, nada disso. É só pensa bem no que você vai fazer para você não perder tempo da sua vida à toa. Tipo, pra você não passar 4 anos numa faculdade que você não gosta, fazendo coisas que você não gosta, aprendendo coisas que você não gosta, para depois descobrir que seu sonho era ser dentista, seu sonho era ser agrônomo, seu sonho era ser outra coisa. E também não passe anos e anos estudando uma tecnologia porque você acha que ela paga bem para você descobrir que não é aquilo que você quer trabalhar. Então, cara, não vai... Assim, se quiser também, vai. Eu não mando em ninguém. Você pode falar, dane-se o que esse cara tá falando e fazer.
também, assim, beleza. Mas assim, eu acho, minha sugestão, não vai aprender COBOL só porque banco usa COBOL. Vai aprender alguma coisa que você gosta de mexer. Claro, não vai aprender Flash, mas assim, dado... tipo, tem muita coisa por aí, tem muita tecnologia por aí. Não tipo, é muito provável que tenha alguma coisa que você se identifique melhor, que você tenha mais... que você consiga trabalhar melhor, que você consiga performar melhor. Procura essas coisas. Não acha que tem bala de prata, não acha que tem solução mágica, não acha que tem um curso específico que você vai fazer que vai resolver todos os problemas da sua vida. Curso tem milhares de cursos bons, e você tem que fazer muitos cursos bons para você começar a aprender a ser um bom programador. Então, o negócio tem que partir primeiro de você. Pedro, quer pontuar alguma coisa aí? Não, acho que fechou com chave de ouro, colocou todas as dores aí para fora. Eu acho que é mais importante aqui, eu acho que do que passar a mensagem pro pessoal, vai ser uma terapia pra gente, isso aqui, né? Tipo, chorar as pitangas. Mas é isso aí. Eu acho que a gente tem aí um sistema de ensino um pouco deficiente, ao mesmo tempo a gente tem um monte de opções aí que tentam suprir essa deficiência. E aí eu acho que cabe cada um, na verdade, ter o discernimento e ser um pouco mais ponderado, aonde vai de fato depositar as fichas e como que vai definir aí alguns caminhos para a carreira. No mais, é isso aí. Show de bola, cara. Bom, João, faz sua despedida aí pro pessoal, se você quiser colocar alguma coisa, considerações finais, é isso aí. Só queria agradecer a presença do Pedro novamente e grato por tê-lo aqui, e sempre que quiser voltar estaremos de portas abertas. E pra galera, cara, se você quiser, tu vai ter que correr atrás, rapaz. Não mete a cara, acha que vai ser fácil, porque não vai ser não. E é isso, cara. Se tu quiser, estuda, corre atrás e as coisas vão vir. Isso aí. Pedro, muito obrigado pela presença novamente aqui. A gente vai te chamar de novo, com certeza, para fazer mais terapia, desabafar mais e... e falar de temas mais legais de novo. Com certeza os papos são muito bacanas contigo. Muito obrigado por estar aqui. Fica à vontade para dar suas considerações finais, sua despedida, e fica à vontade a casa sua. Beleza, muito obrigado aí também pelo convite. Tá sendo bem diferente para mim a experiência. Eu havia comentado com vocês que era algo que realmente eu gostaria de começar a fazer, né? E vocês estão possibilitando isso, né? Tipo, de eu conseguir expor aí um pouquinho da forma que eu penso em algumas coisas, né? Ajudando o pessoal que está chegando na área. Acho bacana, né? E quem sabe aí, nas próximas semanas aí, eu já não começo a enriquecer um GitHub aí para o pessoal ir se norteando em relação a alguns assuntos. Obrigadão, viu, gente? Bacana. Assim que fizer, pode botar quem divulga. Gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio do Acabou Café, podcast mais agressivo desse lado da internet. Siga a gente nas redes sociais, Facebook Arcode01, Instagram Arc_Code, Twitter Arc_Code, Linktree Arc_Code. Estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais. Eu fui muito agressivo, galera. Foi não. Só colocou pra fora todos os demônios interiores que você tinha. Só isso, nada mais, cara. Senti que eu fui pouquinho. Um pouquinho assim, coisa pouca. Deixa eu dar uns 5 segundos pra ver se o João vai me interromper e atrapalhar eu quando eu for editar. Por quê? Não, tudo certo. Eu não faço isso. Não faz. Eu não faço isso. Deixa a graça. O João levantou. Eu falei, vou começar a gravar. Comecei a gravar, o João levantou e foi pra sala. Mano, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo. O João levantou e ia no pipo.